Olá, alunos do 8º ano do Instituto Ana Nery. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre países, né, centrais, periféricos e semiperiféricos. Também vamos falar sobre alguns organismos internacionais, como é o caso da ONU, certo? Então, no capítulo 4 de vocês, na página 53, tá certo? A gente tá falando aí sobre países centrais, periféricos e semiperiféricos. A gente vai falar aí do contexto desses países. Temos aí: vimos no início desse capítulo que a Terra possui uma divisão política e que, apesar dessa divisão resultar em vários aspectos diferentes, os países podem ser classificados em grupos ou conjuntos regionais. Da mesma forma, de acordo com essas características, é possível distinguir países que possuem uma posição central ou dominante dentro do conjunto internacional, outros que não têm nenhuma influência e ainda alguns que ocupam uma posição intermediária, caracterizando assim desigualdade entre os diversos estados. Gente, olha só. Quando a gente fala em países centrais, a gente não está falando da localização geográfica dele, tá certo? A gente está falando simplesmente de países que são ricos ou desenvolvidos, tá? Coloquei aqui alguns para vocês conseguirem ver. Então, países centrais, no caso, são países ricos e desenvolvidos. Países periféricos são países de menor desenvolvimento ou então que a gente chama de subdesenvolvido, tá certo? Expliquei para vocês nas aulas presenciais que a gente está tentando anular esse termo subdesenvolvido, tá? Porque é uma forma de, no caso, depreciar os países, certo? E países semiperiféricos ou emergentes, que são países aí que eles não são nem subdesenvolvidos, nem ainda são ricos, tá? Eles estão aí, no caso, emergindo, ou seja, subindo. Por isso que a gente chama eles de países emergentes, do termo emergir, subir, tá? Aqui na página 53, vocês vão ver aí algumas características a respeito de cada grupo de países, né? Assim, dessa forma. Temos aí, ó, países centrais são assim denominados em função da posição de domínio no sistema mundial. A gente está falando, gente, das grandes potências, tá certo? Como, por exemplo, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, né? São grandes potências aí mundiais, né? O Japão. Então, são potências mundiais, são países ricos e desenvolvidos. Falei para vocês nas primeiras aulas aí do presenciais desse ano sobre o G7. Então, a gente está falando aí sobre esses países que são realmente ricos e fazem parte desse grupo do G7. Outra coisa, são países ricos e desenvolvidos que, por causa da sua grande capacidade de gerar novas tecnologias, por disporem de capital e por possuírem empresas maiores e mais eficientes, estabelecem a regra do jogo das trocas econômicas mundiais. Estados Unidos, Japão e os países da União Europeia integram esse grupo. Então, vocês vão ver aí, ó, que Estados Unidos, né, ele está presente aí nos países centrais, Japão também por causa da questão das novas tecnologias e os países aí da Europa Ocidental, tá certo? Que fazem parte aí da União Europeia. Lembrando que Reino Unido, né, saiu esse ano da União Europeia de vez, tá? Com aquela questão do Brexit. Países periféricos. No caso, esse grupo de países aí que a gente chama, né, de subdesenvolvido. Esse termo serve para designar os países que vivem em volta ou à margem dos países centrais, tá certo? Então, eles geralmente, né, vivem aí à margem desses países que são considerados potências mundiais. Aí, normalmente, se encontram em situação de dependência econômica em relação aos países ricos ou desenvolvidos, pelo fato de produzirem menos e necessitarem de capital, de tecnologia, de bens importados de outros países. Formam a vasta maioria das nações e são especializados em fornecimento de matérias-primas, portanto, seu poder internacional é muito pequeno. Gente, preste atenção. Países periféricos são quando algum país, né, no caso ele não tem um desenvolvimento muito bom, então ele ainda não é considerado uma potência mundial, ele é um país, digamos que pobre, né, e ele no caso vai ser aí muito dependente dos países centrais. Mas a gente também tem essa relação de troca, os países centrais também dependem dos países periféricos. Como assim, professor? Um país rico vai depender de um país pobre? Eles vão depender, no caso, com a questão da mão de obra,
tá certo? Eles vão encontrar mão de obra nesses países periféricos e eles também vão encontrar matéria-prima. Eles precisam de muita matéria-prima e para isso eles precisam comprar matéria-prima, no caso, barata, né? Então, eles compram aí a matéria-prima desses países periféricos. Como é o caso, por exemplo, dos países da África. A gente tem inúmeros países da África que são países periféricos, mas que fornecem muita matéria-prima para esses países centrais, principalmente recursos minerais, petróleo, vários outros produtos aí, no caso, várias outras matérias-primas que eles precisam para fazer novas tecnologias, para fazer bens importados e assim por diante. Então, eles vendem a matéria-prima e compram o produto já industrializado. Se bem, gente, que o poder de compra, né, de vários países desses é pequeno, tá? Por isso que eles não têm aí, no caso, como, digamos que como competir aí com os países centrais, tá certo? Outra coisa, com relação aos países periféricos, a gente vai ter aí, no caso, a maior parte dos países, 155 países do mundo, eles são países aí periféricos, tá, gente? Países realmente ainda que estão precisando se desenvolver, eles estão em desenvolvimento ainda, são países pobres, tá? Países semi-periféricos ou economias emergentes, acompanha aí na página 53. Há, porém, alguns países que se encontram em uma situação intermediária, isto é, possuem certa influência sobre outros países, encontram-se numa posição de potência regional e de alguma forma estabelecem uma relação favorável com os países centrais. São considerados países de desenvolvimento intermediário ou emergentes. Como eu falei para vocês agora há pouco, emergentes vem de emergir, são países que estão em crescimento acelerado, tá? Em crescimento que a gente está falando, no caso, crescimento econômico. Aí, cujas atividades econômicas são mais desenvolvidas e diversificadas, que as dos países mais pobres. São países de contrastes. Enquanto uma parte da população vive em condições favoráveis, a maioria vive em condições precárias, inclusive na pobreza. Olha exemplos aí de países periféricos, semi-periféricos, aliás. Brasil, Índia, África do Sul, México e China estão incluídos nesse grupo. Porém, a principal característica dos emergentes é a contínua diminuição dos índices de pobreza e a manutenção de taxas positivas de crescimento econômico. Gente, preste atenção. Quando a gente falou aí do exemplo desses países, vocês lembraram de alguma coisa? Prestem atenção. Tentem lembrar das primeiras aulas que a gente teve esse ano. A gente está falando de países emergentes, então a gente não pode deixar de falar sobre os BRICS, certo? Lembrando, gente, sempre que quando a gente fala em BRICS, a gente não está falando de bloco econômico. A gente está simplesmente falando em um agrupamento de países, né, que seguem aí esse acrônimo, tá? A primeira letra dessa sigla representa a primeira letra de cada país que faz parte dele. No caso aqui, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que no caso esse é de Sul de África, que no caso é a sigla, a letra da sigla em inglês, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, fundado em 2006, certo? Os BRICS, eles tentaram, no caso, se reunir em 2006 para tentar mudar algumas coisas que eles não estavam satisfeitos com relação aos países centrais. Então, os BRICS, eles tentaram se reunir para tentar sair dessa posição aqui de emergentes e se tornarem aí países centrais. São países que têm alto potencial, gente, para crescer, um crescimento econômico acelerado, principalmente China e Índia. Agora a gente teve uma desaceleração, né, econômica devido aí, no caso, à pandemia da Covid-19. A gente deu uma desacelerada no crescimento econômico de todos os países do mundo, inclusive os países centrais também, né, que sofreram aí, digamos que uma recessão durante um período de tempo por causa da pandemia. Mas isso não significa que esses países ainda não tenham um potencial, né, para crescimento econômico. Principalmente, a gente falando em questão de China e Índia, por causa da questão da grande população deles, eles tinham um grande PIB, porque são países que têm a marca de mais de 1 bilhão de pessoas cada um, né? A China tem 1,4 bilhão de pessoas, a Índia tem 1,3 bilhão, então tem uma população aí, no caso, grande, né? E um PIB automaticamente alto, tá certo? Outra coisa, quando a gente fala em BRICS, a gente também está falando aí, em 2011,
a África do Sul passou a fazer parte dos BRICS, né? Então, a África do Sul só entrou no ano de 2011. Preste atenção, gente. Digamos que uma das missões dos BRICS era fazer com que a gente tivesse aí a participação do Brasil e da África do Sul no Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança da ONU é um órgão muito importante. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, o Conselho de Segurança da ONU, ele é formado aí por países centrais, né? Então, eles são um grupo bem consolidado para resolver aí a paz dos países. Daqui a pouco a gente dá características sobre eles. Mas voltando aqui para os BRICS, eles queriam que o Brasil fizesse parte, o Brasil e a África do Sul fizessem parte do Conselho de Segurança, e eles não conseguiram, entre aspas, né? O Brasil participa do Conselho de Segurança, mas só como membro, no caso, quando eles fazem parte dos 15 membros, mas eles não fazem parte do membro permanente, tá certo? Então, eles, de 2 em 2 anos, fazem nova votação e vê se aquele país pode permanecer ou não lá. Aí a gente vai ter aqui, ó, criaram políticas de distribuição de renda e combate à fome. Além dos BRICS, né, eles querem aí, no caso, ascender economicamente, né, querer ser grandes potências econômicas até ultrapassar os países centrais, eles também têm uma política aí de ajudar os países periféricos, os países pobres. Por exemplo, essas políticas de distribuição de renda e esse combate à fome no caso, contando aí com a ajuda de vários países do mundo, tá bom? Então, a gente vai falar daqui a pouquinho aí sobre a ONU, tá bom? Daqui a pouquinho no próximo vídeo.